Vamos então resolver o exercício número 1 do conjunto de exercícios associados aos números primos e cujo enunciado é o seguinte. Observa na tabela ao lado onde estão registados alguns números e todos os respectivos divisores. Se separarmos aqui, existem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, entre os quais 3 deles não estão identificados, que é o número A, o número B e o número C. Portanto, ele manda identificar, o que nos pede em primeiro lugar é a identificação dos números A, B e C. Em segundo lugar, na segunda questão, indica os números divisíveis destes números todos, quais são os divisíveis por 5, indica justificando também quais são os números primos e indica também os números compostos, justificando a resposta. Vamos ver cada uma delas. Na primeira questão, o do número A, o número A tem dois divisores, o 1 e o 7. Ora, se o número tem apenas dois divisores, então esse número é um número primo. E nós sabemos que o número primo tem dois divisores, que é o 1, cá está o 1, e ele próprio, que é o maior dos divisores. Portanto, dos dois é o maior. Portanto, existe a unidade e ele próprio. Ora, se ele próprio é 7, significa que o A é igual a 7. Não é? Se os divisores do número primo é o número 1 e o número primo, se nós conhecemos este e desconhecemos o número primo, sabemos automaticamente que o número primo é 7. Não é? A segunda questão, o número B. O número B tem mais do que dois divisores. Portanto, o número B não é um número primo, é um número composto. Se um número composto tem mais do que dois divisores, em que um deles, que é o menor, é o 1 e o maior é ele próprio, e entre estes dois existe pelo menos um. Portanto, ele tem que ter mais do que dois divisores. Portanto, tem que ter no mínimo 3 divisores. Pode ter 4, 5, 6, por aí fora. Portanto, se o menor divisor é o 1, se o maior divisor corresponde a ele próprio, e se entre eles existem outros, pelo menos um divisor, então não há dúvida que o número B é o número 18, não é? Que é o que corresponde ao maior divisor. Do mesmo modo, o número C é um número que tem mais que dois divisores e, portanto, se tem mais que dois divisores, tem um divisor, o menor divisor é a unidade, o maior divisor é ele próprio e entre eles existe pelo menos um. Cá está, entre eles existe o 3 e o 19, portanto, ele tem 4 divisores, o menor é o 1, o maior corresponde a ele próprio, que é o 57, e entre eles existem dois. Portanto, estão identificados os três números A, B e C. A segunda questão manda-nos identificar nos números todos que nós temos, já temos a identificação do A, B e C, quais são os que são divisíveis por 5. Portanto, de acordo com o critério de divisibilidade por 5, um número é divisível por 5 quando o algarismo das unidades é igual a 0 ou 5. Não é? O algarismo das unidades é único, portanto é 1. 4 é o 4, o 7 é o 7, o 11, o algarismo das unidades é 1, o 18, o algarismo das unidades é o 8, o 35, o algarismo das unidades é o 5, o 57, o algarismo das unidades é o 7 e o 60 é o 0. Portanto, os únicos que têm 5 ou 0 é exatamente o 35 e o 60. São os únicos dois números que são divisíveis por 5. Agora, números primos, identificar os números primos. Os números primos têm apenas dois divisores. Não é? Portanto, se têm apenas dois divisores, nós identificamos automaticamente neste conjunto os números primos. Os números primos são estes dois. O A, que tem valor 7, e o B e o 11, que é o segundo número primo. O número 1 não é número primo nem número composto, porque tem apenas um divisor. É um caso particular. Na linha 4, pedem-nos para identificar os números compostos. Os números compostos são exatamente números que têm mais do que dois divisores. Como nós vimos, os números compostos têm mais do que dois, tem o menor dos divisores é a unidade, o maior dos divisores é ele próprio e entre eles existe pelo menos um divisor. Portanto, existe um ou mais. Para ser exatamente mais do que dois tem que ser 3, no mínimo tem que ser aqui um no meio. Portanto, os números que têm pelo menos têm mais de dois divisores é o caso do 4, não é? É o caso do B, que é o 18, que tem os divisores 1, 2, 3, 6, 9, 18. O caso do 35, que tem 4 divisores, 1, 5, 7, 35. O caso do 57, que é 1, 3, 19, 57. E o caso do 60, que tem 12 divisores. Portanto, este é o conjunto dos números compostos nesta lista de números.
Vamos então resolver o exercício número 2 do conjunto de exercícios e diz o seguinte: sou divisor de 36, não sou múltiplo de 3, nem sou primo. Quem sou? Portanto, ele pede-nos aqui, o enunciado está-nos a pedir para determinar um número específico que satisfaz estas três condições. É divisor de 36, não é múltiplo de 3, nem é primo. Para isso estamos aqui 4 hipóteses de resposta e nós vamos ter que resolver para saber qual delas corresponde à correta. Portanto, esse número n que nós queremos calcular é divisor de 36, não é múltiplo de 3 e não sou primo. Vamos ver cada uma destas condições. Na primeira condição, os divisores de 36 quais são? Vamos decompor 36 em fatores primos. Portanto, 36 é dividido por 2, 36 dividido por 2 dá 18, 18 é dividido por 2, 18 dividido por 2 dá 9, 9 não é divisível por 2, mas é por 3, 9 dividido por 3 dá 3, 3 é divisível por 3, dá 1. Portanto, 36 é igual a 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, vezes 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Portanto, aqui vamos ter já uma ideia de quantos divisores é que o número 36 tem. O número 36 tem 9 divisores, não é? Segundo o método de cálculo do número de divisores, multiplicamos 2 por 1, dá igual a 2. Este 2 vai multiplicar por 1 e por aquele. 2 vezes 1, 2, já temos o mesmo divisor, corta. 2 vezes 2 dá 4, um novo divisor. Depois o 3 vai multiplicar pelos divisores anteriores. 3 vezes 1, 3, não existe o 3, já tem experimento, aproveita-se este divisor. 3 vezes 2, 6, também não existe, aproveita-se. 3 vezes 4, 12. Depois deste 3 vai multiplicar por todos os outros divisores, isto é 3 vezes 1, 3, já existe, portanto não vamos aproveitar. 3 vezes 2, 6 também existe, o 3 vezes 4 também existe, que é o 12. Depois vamos ter o 3 vezes 3, 9, que é um novo divisor. O 3 vezes 6, 18, um novo divisor. E o 3 vezes 12, que é 36, que é um novo divisor. Portanto, estes são os divisores de 36, que são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 9, o 12, o 18 e o 36. Portanto, 9 divisores que nós concluímos aqui. Portanto, 2 mais 1, o expoente de 2 mais a unidade, o expoente de 2 mais a unidade, dá 3 vezes 3, dá 9 divisores. Portanto, da primeira condição, o número n pode ser um dos divisores de 36. Portanto, temos 9 possibilidades. A segunda condição diz que não é múltiplo de 3. Portanto, quais são os múltiplos de 3? Os múltiplos de 3 neste intervalo de 1 a 36 é exatamente 3, 6, 9, 12, 15, 18, por aí fora até 36. Se nós verificarmos, se não é múltiplo de 3, nós vamos cortar o 3, que não é múltiplo, o 6 também não é múltiplo, o 9 também não, o 12 também não, o 18 também não e o 36 também não. Portanto, das 9 possibilidades que existiam na primeira condição, ao entrarmos com a segunda, ficamos reduzidos a 3 condições, que é o número 1, o número 2 e o número 4. A terceira condição diz que não é um número primo, não é? Das possibilidades da primeira e segunda condição, temos, portanto, três números possíveis, 1, 2 e 4. Mas se esse ele não é um número primo, destes aqui, quais são os números primos? O número 1 nem é primo nem é composto. O 2 é primo. O 4 não é primo. Portanto, não há dúvida nenhuma que a resposta poderia ser o 1 e o 4. Mas como o 1 para já não é primo, mas também não está numa hipótese de resposta, não é? Nós como hipótese de resposta temos 2, 3, 4 ou 12. À partida podia ser 1 e 4. O 1 não é primo e não é composto, mas a condição é não ser primo, não é? Podia ser o 1 e o 4. Mas neste caso, como a única hipótese que coincide com as duas possibilidades que nós temos é o 4, portanto não há dúvida que a resposta correta é igual, o número é igual a 4. Vamos então resolver o exercício número 3, cujo enunciado é: na tabela ao lado estão registados os resultados que a Luísa obteve nos primeiros testes do período. No primeiro teste teve 78, no segundo 100, no terceiro 83 e no quarto 59. Quais são as classificações que correspondem a números primos? Esta é a primeira questão. A segunda questão escreve as classificações que correspondem aos números que não são primos, portanto os números compostos, na forma de soma de números primos ou no produto de números primos. A primeira questão partindo do pressuposto que temos os 4 números, 78, 100, 83 e 59,
E como nós sabemos que os números primos com dois ou mais algarismos terminam sempre em 1379, isto é, o algarismo das unidades é 1379, podemos afirmar que os números 78 e 100 não são primos, porque os respectivos algarismos das unidades, neste caso o 8 e o 0, não estão incluídos nas opções de algarismos das unidades de números primos, portanto 139. Portanto, estes dois números, o 78 e 6, são excluídos à partida, desde logo. Portanto, ficam nos 83 e 59. Terminam em 3 e terminam em 9. Mas como nós vimos anteriormente, têm que ser testados, porque o facto de terminarem em 3 e 9 não significa que sejam primos. Poderão ser. Portanto, ficamos então reduzidos aos dois restantes números, 83 e 59. Vejamos então, o 83. Será que o 83 é um número primo? Nós não definimos ainda a metodologia para determinar se o número é primo ou não, mas no fundo a sequência é a seguinte, não é? Nós vamos testar se o número é divisível por 2, por 3, por 5, por 7, por aí fora. Vamos testar pelos números primos iniciais, até chegar ao número. O que é que se verifica? Não é divisível por 2 porque não é um número par. Não é divisível por 3 porque 8 e 3 são 11, o 11 não é múltiplo de 3, portanto não é divisível. Não é divisível por 5 porque não termina em 0 ou 5. Não é divisível por 7 porque não é múltiplo de 7. Aliás, 7 vezes 11 é 77 e 7 vezes 12 é 84. Não é divisível por 11 porque 11 vezes 7 é 77 e 11 vezes 8 é 88. Portanto, variante passa de 77 a 88, 83 não é divisível por 11. Não é divisível por 13 porque 13 vezes 6 é 78 e 13 vezes 7 é 91. Portanto, também não é. Portanto, e se nós fôssemos testando os números primos todos até ao primo anterior, 83, chegaríamos à conclusão que nenhum deles são divisores. Portanto, não há dúvida que o 83 é um número primo. Se compusermos o 83 em fatores primos, 83 é divisível só por 83, portanto tem apenas um divisor, o expoente é 1. Para sabermos a quantidade de divisores, sabemos que ao expoente do fator adiciona-se uma unidade, fica 1 mais 1 são 2, são os dois divisores. Quais são os dois divisores? É o 1 e o 83. No 59, se fizermos uma análise semelhante, verificamos também que o número 59 não é primo. Não é divisível por 2, porque não é par. Não é divisível por 3, porque 9 e 5 são 14, 14 não é múltiplo de 3. Não é divisível por 5, porque não termina em 0 ou 5. Não é divisível por 7, porque 7 vezes 8 são 56 e 7 vezes 9 são 63, portanto passa, tem um múltiplo anterior e posterior a 59. Não é múltiplo de 11, porque 11 vezes 5 são 55 e 11 vezes 6 são 66, portanto também não tem um anterior e um posterior. E não é múltiplo de 13, porque 13 vezes 4 são 52 e 13 vezes 5 são 65, também não é. E se fôssemos testando, chegaríamos à mesma conclusão, 59 é um número primo. Então, nesta linha, o objetivo é representar o 78 e o 100 pela soma de dois ou mais números primos. Neste caso dizemos 2 ou mais porque não é restringido a quantidade de números primos, de parcelas. Portanto, o objetivo é esse. Como é que nós fazemos? Tendo em conta os números primos, no caso do 78, até 78, né? Interessa-nos inferiores a 78, neste caso até 73, nós começamos por atribuir o valor, portanto o 78 poderá ser igual a 73 mais 5. Ora, quer o 73, quer o 5 são números primos, portanto isto é uma hipótese de solução. Mas se continuarmos a analisar, se fôssemos descendo, em vez de 73 se puséssemos o 71, o 78 é igual a 71 mais 7. Ora, o 71 é primo e o 7 também é primo. Se fôssemos ao anterior, 67 mais 11, ambos são primos. 67 e 11 também tem outra solução. Outra solução seria 61 mais 17. Não, 61 mais 17 dá 78. 61 e 17 são primos. Outra solução seria ainda 59 mais 19, que é o anterior. 59
e o diferencial para 78 é 19, portanto também é um número primo. Se continuássemos a descer, 53 seria necessário igual a o número 25. Ora, 25 não é um número primo, mas nós podíamos decompor este 25 em uma soma de números primos. 25 é igual a 3 mais 5 mais 17. Ora, 78 pode ser, se não for limitado ao número a duas parcelas, né? Neste caso não é indicado isso, poderia ser 78 igual a 53 mais 3 mais 5 mais 17. E se continuássemos a descer o 53 para o 47, teríamos 47 mais 31. Ora, 47 mais 31 são ambos primos. Continuando a descer ainda, 43 mais 35. 35 não é primo, mas podemos decompor o 35 em 7 mais 11 mais 17. E então este somatório de 43 mais 7 mais 11 mais 17 já seria uma soma de números primos. E agora temos aqui o 78 poderá ser igual a 41 mais 37. 41 é primo, 37 também é primo. Continuando a baixar o 41 para 37, neste caso aqui temos uma inversão exatamente igual e ficamos por aqui em termos de análise, mas poderá eventualmente haver mais algumas soluções para valores inferiores, é uma questão de analisar. De qualquer modo, se apresentarmos como solução a primeira, isto é 78 igual a 63 mais 5, está correto. Tudo isto é um aspecto para ganharmos alguma experiência no raciocínio deste tipo de problemas. Relativamente ao número 100, fazemos a mesma coisa, só que neste caso a quantidade, a relação de números primos terá que ir até ao valor inferior a 100, neste caso a 97. Portanto, 100 é igual a 97 mais 3, é uma hipótese. 100 pode ser igual a 89 mais 11, são ambos primos. Outra seria baixar 83 mais 17. Aqui seria 79 mais 21. 79 mais 21, mas 21 não é número primo, mas podemos decompor 21 em 3 mais 5 mais 13. 73 mais 27, continuando aqui a descer. 27 também não é número primo, mas podemos decompor em 3, 5 e 19. 71 mais 29, são ambos primos, 71 e 29. Depois temos o 67, 33, 67, 33, 33 não é primo, mas pode ser decomposto em 3 mais 7 mais 23. 61 mais 39, também não é primo 39, mas pode ser decomposto em 3 mais 7 mais 29. E finalmente temos aqui o 100 pode ser igual a 53 mais 47. Se analisarmos, o 53 é primo e o 47 também é primo. E se continuarmos a descer de 53 para 47, aqui há uma inversão, nesta aqui é a mesma soma, portanto é exatamente igual. E ficamos por aqui a análise. Poderíamos continuar a descer e verificar se existem mais hipóteses de solução. Com qualquer modo, aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hipóteses de solução para o problema, mas poderíamos ficar desde já pela primeira. Não, isto é uma questão para ganhar traquejo no aspecto de análise deste tipo de problema. Pretende-se decompor, representar o 78 e o 100 por um produto de fatores primos, e neste caso é muito mais simples, basta decompor o 78 e o 100 em fatores primos. Ora, 78 é divisível por 2, 78 dividido por 2 dá 39, 39 não é par, não é dividido por 2, mas é por 3, 39 por 3 dá 13, 13 é primo, portanto é só dividir por 13, 1, portanto 78 é igual a 2 vezes 3 vezes 13, cá está o 78 representado por um produto de fatores primos. O 100 é par, portanto é divisível por 2, temos 50, 50 é par, dividido por 2 dá 25, isto é divisível só por 5, 5 por 5, portanto o 100 é igual a 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5, ou 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Portanto, esta é a representação do número 100 num produto de fatores primos. Neste caso, ao contrário da representação por soma, nós apenas temos uma solução para cada caso, como é lógico, né? Porque a decomposição é única. Vamos então resolver o exercício número 4, relativamente ao conjunto de exercícios de número primos, cujo enunciado é o seguinte: considera todos os números compreendidos entre 40 e 60, indica os que são divisíveis por 5, múltiplos de 2 e de 5,
divisíveis por 3 e números primos cuja soma é 100. A primeira questão é, portanto, os que são múltiplos de 5. O critério de divisibilidade por 5 diz-nos que um número é divisível por 5 quando o algarismo das unidades é 0 ou 5. Portanto, se analisarmos os números de 40 a 60, isto é, não entra o 40 nem o 60, verificamos que os únicos números que têm algarismo 0 ou 5 é o 45, o 50 e o 55. Portanto, apenas estes três números são divisíveis por 5. E verificamos aqui 45 dividido por 5 dá 9. Portanto, 45 é múltiplo de 5, que é 5 vezes 9 dá 45. O 50 dividido por 5 dá 10. Portanto, o 50 é múltiplo de 5, porque 5 vezes 10 é igual a 50. E o 55 é divisível por 5, porque também o 55 é múltiplo de 5. 5 vezes 11 dá 55. Relativamente à segunda questão, queremos saber quais são os números que são múltiplos de 2 e de 5. Ora, qualquer número para ser múltiplo de 2 e 5 tem que ser múltiplo do produto, de 2 vezes 5, ou seja, tem que ser múltiplo de 10. Portanto, se verificarmos aqui do lado direito, temos os múltiplos de 10 entre 40 e 50, portanto o 40 não entra nem o 60, entre 40 e 60, 40 não entra nem o 60, mas entra o 50. E verificamos que o 50 também é múltiplo de 5, que é 5 vezes 10, e é múltiplo de 2 vezes 25. Aliás, se entrarmos com os extremos, 60, com 40 também é múltiplo de 5 e de 2, o 60 também é múltiplo de 5 e de 2. Neste caso, como estamos a considerar o intervalo entre 40 e 60, portanto não entra o 40 nem o 60, é o 50. Portanto, o 50 é o único número que é múltiplo de 2 e de 5 simultaneamente. A linha 3, queremos saber quais são os números que são divisíveis por 3. De acordo com o critério de divisibilidade por 3, um número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos é múltiplo de 3. Ora, verificamos entre o intervalo 41 e 59, portanto o 40 não entra nem o 60, quais são a soma dos algarismos. 41 é 5, aqui é 6, 7, aqui é 8, aqui é 9, portanto 6 é múltiplo de 3, é divisível, 4 e 5, 9 é divisível, 4 e 8, 12 é divisível, isto não é múltiplo de 3, passa a ser múltiplo de 3 aqui em 5 mais 1 dá 6, é múltiplo de 3, é divisível, 54 também é divisível, porque é 9, é múltiplo de 3, o 57 é 12, também é divisível. Portanto, do conjunto destes números, neste intervalo, apenas o 42, o 45, o 48, o 51, o 54 e o 57 são divisíveis por 3. Analisamos caso a caso. 42 é divisível por 3, é igual a 14, ou seja, 42 é múltiplo de 3, portanto 3 vezes 14 dá 42, 45 é divisível por 3, 45 é múltiplo de 3, por 3 vezes 15 é 45, 48 é divisível por 3 e 3 vezes 16 é 48, portanto 48 é múltiplo de 3. 51 é divisível por 3, é igual a 17, e 51 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 17 dá 51. 54 também é divisível por 3, é igual a 18, e 54 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 18 é igual a 54. 57 é divisível por 3, é igual a 19, e 57 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 19 dá 57. No ponto 4, vamos aplicar a metodologia do crivo de Eratóstenes, entre 41 e 60. No primeiro passo, não é aplicável porque não existe número 1. O passo 2 é excluir os múltiplos 2 superiores a 2, é o 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 e 58. O passo 3 é excluir os múltiplos 3 superiores a 3, neste caso o 45, o 51 e o 57. Depois o passo 4 é excluir os múltiplos de 5, neste caso 45 já está, o 50 já está, o 55 passa a estar. E finalmente o passo 5, temos os múltiplos de 7. Temos o 42 que já está, depois o 49, não é? Depois temos o 56 e portanto ficamos com uma relação de números primos que é o 41, 43, 47, 53 e 59. Portanto, como se pretende somas igual a 100, com estes números primos podemos fazer várias combinações. Podemos ter 100 igual a 59 mais 41, são os dois primos. Depois, se baixarmos o número primo máximo para 53, temos 53 mais 47. Depois baixamos para 47, passamos a ter o inverso, 43, 47, 53 é o mesmo. Se baixarmos para 43, passamos a ter 43, 57. E se eventualmente baixássemos para 41, que não pusemos aqui, teríamos 41 mais 59, que seria o inverso do primeiro. Portanto, temos aqui três hipóteses, basta optarmos pela primeira que está correto. Portanto,
em exercícios seguintes analisemos em mais detalhe este tipo de raciocínio neste tipo de problemas. Vamos então resolver o exercício 5 do conjunto de problemas associado aos números primos. E o enunciado diz-nos o seguinte: considera um número de 3 algarismos 85A. Que valores pode tomar A para que o número seja divisível por 2 e por 4, seja divisível por 3 e não por 9, seja múltiplo de 2 e de 5 e seja um número primo? Vamos ver a hipótese, a primeira pergunta. 85 é divisível por 2 e por 4. Portanto, para ser divisível por 2, segundo o critério de divisibilidade, o algarismo das unidades tem que ser um número par. Portanto, se 85 é divisível por 2, então o algarismo das unidades pode ser o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Ou seja, podemos ter os números 850, 852, 854, 856 ou 858. Portanto, podemos ter aqui 5 hipóteses. Das 5 hipóteses, quais são, dos 5 números, quais são os que são divisíveis por 4? De acordo com o critério de divisibilidade por 4, um número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem múltiplos de 4, ou seja, sejam divisíveis por 4. No 850, quais são os dois algarismos? É o 50. No 852 é o 52. No 854 é o 54. No 856 é o 56. E no 858 é o 58. Quais são os que são múltiplos de 4? Temos aqui o 52, que é 4 vezes 13, e temos o 56, que é 4 vezes 14. Portanto, o 50 não é múltiplo, este 850, portanto, o 50 não é múltiplo de 4, nem o 58 é múltiplo de 4. Portanto, os únicos números que são divisíveis por 4 são exatamente o número 852 e 856. Portanto, neste caso, o A pode ter valor 2 ou o valor 6. Na segunda questão, queremos saber que valores é que pode assumir o valor de A, de modo a que seja o número 85A seja divisível por 3 e não por 9. Portanto, de acordo com à partida, o algarismo A pode assumir 10, o algarismo das unidades pode assumir 10 valores, de 0 a 9, não é? Portanto, para que seja divisível por 3, significa que a soma dos 3 algarismos do número tem que ser múltiplo de 3. Portanto, substituindo aqui o A por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 é 9, somando 8 e 5 temos a soma igual a 13, aqui é 14, aqui é 15, por aí fora até 22. Quais são os múltiplos de 3? Neste caso, temos divisíveis por 3, temos o 15, portanto o 852, temos o 18, que é o 855, e temos o 21, que é o 858. Portanto, temos 3 números divisíveis por 3. Do conjunto destes números todos, 850 e 859, apenas 3 são divisíveis por 3. Agora vamos ver destes 3 quais são os que não são divisíveis por 9. Ora, para ser divisível por 9 significa que a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 9, isto é, tem que ser 9, 18, 3, 9, 27, por aí fora. O único que é divisível por 9 é este 855. Portanto, o número que nós queremos, portanto, se o 855 é múltiplo, a soma dos algarismos é múltiplo de 9, portanto é divisível por 9, nós queremos os números que são divisíveis por 3, que são todos, e os que não são divisíveis por 9, que é 855. Portanto, ficamos com dois números, 852 e 858. Portanto, significa que neste caso o A pode ser igual a 2 ou pode ser igual a 8. Portanto, são as duas hipóteses, não é? Agora, nesta linha, pretendemos saber quais os valores que o A pode assumir, de modo que o número 85A seja múltiplo de 2 e múltiplo de 5. Ora, para ser múltiplo de 2 e de 5, significa que tem que ser múltiplo de 2 vezes 5, ou seja, tem que ser múltiplo de 10. Sabendo os múltiplos de 10, 20, 30, por aí fora, até 100, verificamos que o algarismo A só pode assumir valores 0, não é? Portanto, que números é que o algarismo A pode assumir? Pode assumir 840, 850 e 860. Deste conjunto de múltiplos de 10, 840, 850, 860, o único que tem os dois algarismos iguais ao número, que é 85, o anterior tem 84 e o seguinte é 86, portanto é este número, é 850. Portanto, o A pode assumir apenas o valor 0. Nesta linha, pretendemos saber que valores é que o A pode assumir, de modo que o número 885A seja um número primo. Ora bem, nós sabemos que o número primo de 2 ou mais algarismos
tem como algarismo das unidades os algarismos 1, 3, 7, 9. Portanto, o A, à partida, pode assumir o valor 1379, isto é, nós com A igual a 1379, podemos ter 851, 853, 857 e 859. Agora temos que ver se estes números, temos que testá-los, porque nós sabemos que o inverso não é verdadeiro, isto é, o facto de terminar em 1379 não significa que sejam primos, temos que testar os números e verificar se tem apenas dois divisores, e neste caso são primos, ou tem mais de dois divisores e serão números compostos. Se nós testarmos os vários divisores a começar em 3, por exemplo, neste caso até 23, verificamos que 851 é divisível por 23. Portanto, 851 não é um número primo, porque tem vários divisores. Tem o 1, tem o 23, tem o 37, tem o 23 vezes 37 e tem o 851, tem vários divisores. Portanto, no caso do 853, verificamos que é um número primo, porque só tem dois divisores, que é o 1 e o próprio 853. O 857 também só tem um divisor, que é o 1 e o 857, e o 859 também só tem um, que é 1 e o 859. Portanto, neste caso, nós não vamos aprofundar a metodologia de cálculo do número primo. Em próximos exercícios analisaremos isto com mais detalhe. De qualquer modo, sabendo que os números, destes 4 números, apenas o 853, o 857 e o 859 são primos, significa que o A pode assumir valores 3, 7 ou 9, né? Que são o algarismo das unidades relativamente a cada um destes números. Vamos então resolver o exercício número 6 do conjunto de exercícios relativos aos números primos. E o enunciado diz-nos o seguinte: considera os números 1, 5, 8, 13, 21, 45, 84 e 90. Indica os que são números pares. Depois, na linha 2, os múltiplos de 9. Depois, os números divisíveis por 3. Depois, na linha 4, números divisíveis por 5. 5, na linha 5, números primos. E 6, os números compostos. Vamos ver uma linha de cada vez. Na linha número 1, vamos ver os números pares. Portanto, o número é par quando o algarismo das unidades é igual a 0, 2, 4, 6 ou 8. Ora bem, da relação dos números que nós temos, os algarismos das unidades são 1 é o 1, o 5 é o 5, o 8 é o 8, o 13 é o 3, o 21 é o 1, o 45 é o 5, o 84 é o 4 e o 90 é o 0. Portanto, como números pares, temos apenas o 8, o 4 e o 0. Portanto, deste conjunto de números, os únicos que são divisíveis por 2 é exatamente, ou que são pares, são o número 8, o 84 e o 90. Relativamente aos múltiplos de 9, quais são os múltiplos de 9? Nós podemos resolver este problema de duas maneiras. Ou vamos atender ao critério de divisibilidade por 9 e vamos procurar saber exatamente quais são os números que são divisíveis por 9, portanto que têm uma divisão exata, ou vamos procurar os múltiplos de 9 e verificarmos quais são os que coincidem com a lista de números. Vamos ver a primeira situação. Vamos considerar o critério de divisibilidade por 9 e portanto, vamos ver qual é a soma dos algarismos de cada um destes números. Portanto, aqui a soma é 1, 5, é 8, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 9, aqui é 6 e ali é 9. Portanto, os únicos números cuja soma de algarismos é múltiplo de 9 são estes dois, que é o 45 e o 90, que é 9 e 9. Portanto, apenas o 45 e o 90 são números múltiplos de 9. Vamos agora ver a segunda hipótese, que é procurando os múltiplos de 9. Vamos considerar os números que coincidem com os números da nossa lista. Os múltiplos de 9 são 9, 18, depois 9 vezes 5, 45, 9 vezes 6, 54, e por aí fora, 81 e 90. Portanto, se atendermos aos múltiplos de 9 e se compararmos com a lista dos nossos números, apenas o 45 coincide que é um múltiplo de 9 e o 90 também é múltiplo de 9. Todos os outros não são. Portanto, confirma a metodologia anterior. Vamos a ver agora então do conjunto de números quais são os divisíveis por 3 e vamos considerar os números e vamos somar os seus algarismos, porque de acordo com o critério de divisibilidade por 3, todos os números cuja soma de algarismos seja múltiplo de 3 são divisíveis por 3. Portanto, neste caso temos o 1, o 5, o 8, 3 mais 1, 4, 2 mais 1, 3, 4 mais 5, 9, 8 mais 4, 12 e 9 mais 0, 9. Portanto, se verificarmos, os que são múltiplos de 3 são apenas o 3, o 9, o 12 e o 9. Portanto,
respectivamente os 21, 45, 84 e 90 são os 4 números divisíveis por 3, todos os outros não são. Aliás, se verificarmos aqui 21 a dividir por 3 dá 7, significa que 21 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 7 dá 21. 45 dividido por 3 dá 45, significa que 45 é múltiplo de 3 porque 3 vezes 15 dá 45, 84 é divisível por 3, dá 28 e verificamos que 84 é múltiplo de 3 porque 3 vezes 28 é igual a 84 e 90 é divisível por 3, dá 30 porque 90 é múltiplo de 3, porque 3 vezes 30 dá 90. Agora pretendemos saber quais são os números divisíveis por 5, de acordo com o critério de divisibilidade por 5, todo o número cujo algarismo das unidades seja 0 ou 5 é divisível por 5. Vamos ver na relação destes números quais são os logaritmos das unidades, e ficamos que é 1, 5, o 8, o 3, o 1, o 5, aqui o 4 e ali o 0. Portanto, quais são os números que terminam em 5 e 0? É este, é o 5, é o 45 e é o 90. Portanto, do conjunto destes números todos, os que são divisíveis por 5 é apenas o 5, o 45 e o 90. Aliás, se verificarmos aqui, 5 dividido por 5 dá 1, 5 é múltiplo de 5, 5 vezes 1 é 5, 45 é divisível por 5, porque dá igual a 9, e 45 é múltiplo de 5, porquê? Por 5 vezes 9 é 45, 90 é divisível por 5, dá 18, e 90 é múltiplo de 5, porquê? Porque 5 vezes 18 dá 90. Pretendemos então saber da relação dos números quais são os números primos, e nós aqui podemos dividir a lista de números em duas partes: os números que têm apenas um algarismo e os números que têm 2 ou mais algarismos, neste caso 2. Sabemos que, relativamente aos números com um algarismo, o 1 não é primo nem composto, porque tem apenas um divisor. O 5 é o único múltiplo de 5 que é primo. O 8 não é primo porque é um número que é múltiplo de 2. Portanto, deste primeiro conjunto, o único primo é o 5. Do conjunto dos números com 2 algarismos, nós sabemos que todo número primo termina em 1, 3, 7, 9. O algarismo das unidades é 1, 3 ou 7 ou 9. Portanto, verificamos logo à partida que o 45, 84 e 90 não são números primos, porque não terminam em 1, 3, 7 ou 9. Relativamente ao 13 ou 21, terminam este em 3 e este em 21, mas como nós também sabemos, portanto, poderão ser primos, terão que ser testados, não é? Vamos então verificar o teste dos números e o que é que nós concluímos. Vamos começar por testar se os números são divisíveis por 3. Sabemos que, segundo o critério de divisibilidade por 3, os números são divisíveis por 3 quando a soma dos algarismos é múltiplo de 3. Neste caso temos 3 mais 1 igual a 4, 2 mais 1 igual a 3. Significa que 13 não é divisível por 3, não é divisível por 7 nem por 11, mas é divisível por 13. Portanto, não há dúvida que o 13 é um número primo. O 21 já é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos é igual a 3. Portanto, 21, se testarmos o 21 é dividido por 3 dá 7. Portanto, significa que o 21 não é um número primo. Portanto, do conjunto de números que nós temos, os números primos são apenas o 5 e o 13, né? Portanto, todos os outros são compostos, exceto o número 1 que nem é primo nem é composto. Na linha 6, temos a mesma relação de números e queremos saber quais são os números compostos. Nós já sabemos à partida que o 45, 84 e 90 são números compostos, porque tem mais 2 divisores, não termina em 1, 3, 7, 9. O 21 também já sabemos que é composto, que é múltiplo de 3. Portanto, e o 8 que também é par. Portanto, os números compostos são exatamente o 8, o 21, o 45, o 84 e o 90. Aliás, verificamos aqui a decomposição do 8, do 21, do 45, do 84 e 90 em fatores primos e verificamos que, de acordo com a regra que nós vimos num vídeo específico para o cálculo de quantos divisores é que o número tem e quais são, decompondo o número em fatores e somando uma unidade a cada um dos fatores, multiplicando esses valores entre eles, obtemos o número totais de divisores. Neste caso, 8 é igual a 2 ao cubo, portanto, o expoente 3 soma com uma unidade, nós temos 4 divisores, portanto, o 8 tem 4 divisores, efetivamente tem. É o número 1, o 2, o 4 e o 8. O 21 decompondo em fatores é igual a 3 vezes 7, os expoentes é 1, portanto a cada um dos expoentes soma-se uma unidade e multiplica-se os valores. Portanto 1 mais 1 vezes 1 mais 1 dá 2 vezes 2 dá 4.
Portanto, o 21 tem 4 divisores, que é 1, 3, 7, 21. O 45 decompõe em fatores é igual a 3 ao quadrado vezes 5. O expoente é 2 neste caso e o 5 é 1. Portanto, somando 1 a cada um fica 2 mais 1, 1 mais 1 dá 3 vezes 2 dá 6. O 45 tem 6 divisores, efetivamente tem. É o 1, o 3, o 5, o 9, o 15 e o 45. O 84 decompõe em fatores é igual a 2 ao quadrado vezes 3 vezes 7. Somando uma unidade a cada um dos expoentes, temos 2 mais 1, 1 mais 1 e 1 mais 1. Portanto, 2 mais 1, 1 mais 1, 1 mais 1. Fica 3 vezes 2 vezes 2, dá 12 divisores. O 84 tem 12 divisores. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 7, o 12, o 14, o 21, o 28, o 42 e o 84. E finalmente o 90 decompõe em fatores é igual a 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Somando 1 a cada um dos expoentes, aqui temos 1, 1 mais 1, ali temos 2, 2 mais 1, ali temos 1, 1 mais 1, fica igual a 3 vezes, portanto 2, aliás, vezes 3 vezes 2, dá 12, o que significa que o 90 tem 12 divisores. Se verificarmos, aqui estão os 12 divisores. 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 9, o 10, o 15, o 18, o 30, o 45 e o 60. Vamos então resolver o exercício número 7, que nos diz o seguinte: escreve todos os números primos compreendidos entre 10 e 30. Neste exercício vamos utilizar a metodologia do crivo de Eratóstenes numa lista de números entre 10 e 30. O primeiro passo não é aplicável, porque o número 1 não existe. Passo 2, excluímos os números múltiplos de 2, será o 12, o 14, o 16, o 18, o 20, o 22, o 24, o 26 e o 28. No passo 3 vamos excluir os múltiplos de 3. O primeiro múltiplo de 3 é 12, já está excluído. Depois será o 15, depois será o 18, já está excluído. Depois o 21, o 24 já está excluído e o 27. Vamos excluir então agora os múltiplos de 5, que serão, o primeiro múltiplo de 5 será o 15, não é? Já está excluído. Depois o 20 também já está. Depois o 25 não está, mas passa a estar. E finalmente no passo 5 vamos excluir os múltiplos de 7. O primeiro múltiplo de 7 é o 14, já está excluído. Depois o 21 também está e depois o 28 também está. Portanto, feitas estas exclusões, nós ficamos com apenas 5 números: o 11, o 13, o 17, o 23 e o 29. O que é que nós podemos confirmar aqui em termos de conclusões? A primeira confirmação é que todos os números primos de 2 ou mais algarismos terminam em 1, 3, 7, 9. Portanto, o 11 termina em 1, o 13 em 3, o 17 em 7, o 23 em 3 e o 29 em 9. Por outro lado, podemos confirmar que, à exceção do número 2, neste caso o número 2 não está aqui incluído, todos os números são ímpares. O 11, 13, 17, 23 e 29 são números ímpares. Vamos então resolver o exercício número 8, que nos diz o seguinte: escreve os números 12, 25 e 34 como soma de números primos distintos. Portanto, não podemos repetir as parcelas. E como produto de números primos. Portanto, neste exercício, para escrevermos os números como soma de 2 ou mais números primos, temos que saber quais são os números primos que vamos utilizar. E neste caso, convém utilizar os números primos até o valor imediatamente igual ou inferior ao número, ao respectivo número. Como na relação 12, 25 e 34, o meu número é o 34, nós vamos considerar os números como a relação de números de 1 a 34. E por isso vamos recorrer ao crivo de Eratóstenes. No passo 1, portanto, excluímos o número 1. Logo, no passo 2, os múltiplos 2 maiores que 2, é os que estão aqui a verde, não é? No passo 3, vamos excluir os múltiplos de 3, não é? Superiores a 3, neste caso 6, 9, por aí fora, até ao 33. No passo 4, vamos excluir os múltiplos de 5 superiores a 5, neste caso 10, o 15, o 20, o 25, o 30. E finalmente no passo 5 vamos excluir os múltiplos de 7 superiores a 7. Neste caso o 14, o 21, o 28 e o 35 não existe, não está incluído. Portanto, ficamos com uma lista de números primos. Entre 10 temos o 2, o 3, o 5 e o 7. Depois entre o 11 e o 20 temos o 11, 13, 17, 19.
Entre o 21 e o 30 temos 23 e 29, e entre o 31 e o 34 temos o 31. Portanto, para escrevermos agora sob a forma de soma de números primos, vamos pensar agora em termos de número 12. Vamos considerar o maior número primo possível incluir nesta soma, que será o número igual ou imediatamente inferior a 12, neste caso o número 11, não é? Portanto, o número 12 será igual ao número 11 mais 1. Ora, como 1 não é primo, esta combinação não está excluída. Depois, baixando o número primo para o elemento ao 11, passamos ao 7, temos 12 igual a 7 mais 5. Ora, o 7 mais 5 são ambos primos, portanto é uma hipótese de solução. Depois, tornando a baixar para 5, temos o 5, 7, que é exatamente o inverso do outro, a mesma solução. Portanto, portanto no caso do 12 temos apenas uma solução, que será de 7 mais 5 ou 5 mais 7. No caso do 25, temos pelo menos 6 soluções. Vamos ver, portanto, qual é o número máximo que nós podemos incluir em termos de soma. É o 23, que é o número primo imediatamente inferior ou igual a 25. Neste caso é o 23. 23 será 25 será igual a 23 mais 2. Ora bem, ambos são primos, portanto é uma primeira solução. Baixando agora o número primo para o 19, nós obtemos 19 mais 6. Ora, 6 não é um número primo, não é? Portanto, não é uma hipótese de solução. Depois, continuando a baixar do 19 para o 17, 25 é igual a 17 mais 8. Também não é número primo, o 8. 25 pode ser igual também, baixando agora para 13, pode ser igual a 13 mais 12. Também não é primo, não é? Mas aqui podemos começar a pensar numa variante de solução, é tentar decompor o número que não é primo em uma soma de dois ou mais primos, neste caso não sejam parcelas iguais, não é? Porque é uma condição do enunciado. Neste caso o 12 pode ser igual a 5 mais 7, são dois números primos, portanto o 25 pode ser igual à soma de 13 mais 5 mais 7. Aqui, continuando a baixar o número primo, portanto passamos de 13 para 11, depois para 7, depois para 5, para 3 e para 2, para ver as hipóteses todas. Verificamos que temos mais soluções, portanto aparece aqui o 25 como 11 mais 14, o 14 pode ser considerado como 3 mais 11, são ambos primos, aqui o 25 mais 7 são 25 mais 7, 25 igual a 7 mais 18, assim aqui é. O 18 não é primo, mas pode ser decomposto como 5 mais 13, não é? O 20 também não é primo, pode ser decomposto entre 7 mais 13. E o 3 também, aqui o 22 também não é primo, pode ser decomposto entre o 5 mais 17. Portanto, temos aqui várias soluções. Relativamente ao número 34, começamos pelo número imediatamente inferior, primo, é o 31, mais 3, são ambos primos, 29 mais 5 são ambos primos, 23 mais 11 também, 19 mais 15, 15 não é, mas podemos decompor o 15 entre 5 mais 10, portanto são parcelas diferentes, portanto é aceitável. 34 é igual a 19 mais 5 mais 10. Depois temos o 17 mais 17, esta não é de excluir porque, embora sejam os dois primos, são idênticas, são parcelas comuns, portanto tem a mesma parcela, o 17. Depois temos o 13, 21, o 21 pode ser composto como 2 mais 19, depois 11 mais 23, o 7 mais 27 é igual a 19 mais 5 mais 3, portanto também é uma solução, e depois o 34 igual a 5 mais 29. Na segunda questão, temos que pedem-nos para representar os números 12, 25 e 34 como um produto de fatores primos. Portanto, isto não é mais do que compor os números em fatores primos. 12 dividido por 2, 6, 6 é dividido por 2, 3, 3 é dividido por 3. Portanto, 12 é igual a 2 vezes 2 vezes 3. Portanto, cá está, representamos o número 12 por um produto de números primos. O 25 também é só dividido por 5, o 5 por 5, portanto 25 é igual a 5 vezes 5, temos o 25 representado num produto de fatores primos. O 34 também é divisível por 2, dá 17, o 17 é número primo, é só divisível por 17, portanto 34 é igual a 2 vezes 17, portanto temos o 34 representado num produto de fatores primos. Vamos então resolver o exercício número 9,
cujo enunciado é o seguinte: identifica quais dos seguintes números são números primos e quais são os números compostos. Temos aqui uma relação de números e verificamos que o menor deles é o 1 e depois é o 103, o maior é o 103. Ora bem, podemos desde já dizer que o número 1 nem é primo nem é composto, portanto é um caso particular porque tem apenas um divisor. Sabemos que os números primos terminam, com dois ou mais algarismos, terminam 1, 3, 7, 9. Portanto, o 15 e o 40 podem ser definidos já como números compostos, não é? Portanto, ser classificados como números compostos, porque o algarismo das unidades não é nenhum destes. Relativamente aos outros, cujo algarismo das unidades é 1, 3, 7, 9, que é o caso do 29, 41, 51, 53, 99 e 63, têm que ser testados, porque nós sabemos que o inverso não é verdadeiro, isto é, o facto do último algarismo ser um destes algarismos, 1, 3, 7, 9, não significa que seja um número primo, tem que ser testados. E para ser testados nós temos que verificar se existe algum divisor, que seja, portanto, algum número que seja o divisor desse número. Portanto, neste caso, vamos ver se são divisíveis por 3 os números que restam, o 29, 41, 51, 53, 99 e 103. Somando os algarismos, para ter em conta o critério de divisibilidade por 3, temos aqui 2 e 9, 11, portanto 4 e 1, 5, 6, 5 e 3, 8, 18, 4. Vemos automaticamente que 6 e 18 são múltiplos de 3, portanto o número 51 e o 99 são divisíveis por 3, portanto estes números vão ser acrescentados à lista de números compostos. Ficamos apenas com 4 números, o 29, 41, 53 e 103. Destes números temos que verificar se temos que os testar, porque não basta ver se são apenas divisíveis por 3, vamos ver se são pares, não são pares, não é? São múltiplos de 3, já verificamos que não são múltiplos de 3, isto é, tendo os pressupostos associados ao crivo de Eratóstenes. São múltiplos de 5, não são múltiplos de 5, porque não terminam em 0 ou 5. São múltiplos de 7, verificamos que não são múltiplos de 7, nenhum destes é múltiplo de 7. Portanto, em princípio, estes 4 números são números primos. Portanto, da relação, no final, podemos concluir que como números primos serão o 29, o 41, o 53 e o 103. Como números compostos serão o 15, o 40, o 51 e o 99. Ora bem, neste momento podemos estar a pensar, mas existe alguma metodologia para saber, algum método, metodologia para saber diretamente se o número é primo ou se não é, se é composto ou se não é? Não, quer dizer, podemos esboçar o raciocínio, não é? Mas é um raciocínio que tem que ser evolutivo, que nós vamos ver. Portanto, a partir de uma lista de números, nós agarramos num número e verificamos se o algarismo das unidades é um 3, 7, 9. Se não for, o número é automaticamente um número composto. Se for o número 1, já sabemos que não é primo nem composto. Se o número terminar em 1, 3, 7, 9, nós temos que testar o número, porque nós sabemos que o facto de terminar em 1, 3, 7, 9 não significa que seja um número primo. Então, como é que testamos? Temos que verificar se algum dos números primos são divisores do número. Por exemplo, começamos por 2, por isso é que nós verificamos, será múltiplo de 2? Vamos ver o primeiro número primo. Se sim, é composto. Depois, se não, vamos testar se é múltiplo de 3. Seguimos aqui a lista de números primos. Se sim, é composto. Se não, vamos testar o número 5, que é os tais múltiplos de 5, são divisíveis por 5. Se sim, é composto. Se não, vamos testar o seguinte. Neste caso, o seguinte é o 7. É múltiplo de 7. Se sim, é composto. Se não, é um número primo. Bem, isto termina por aqui se o número for pequeno, mas à medida que os números aumentam, é o que nós vamos ver em exercícios posteriores, o teste ao divisor 7 não é suficiente. Nós temos que evoluir no teste até a um número primo que seja igual ou imediatamente inferior ao número que estamos a testar, não é? Por exemplo, se nós estivermos a testar o 23, o número 23, não é? Que é primo, nós testamos, não vamos testar até ao 7, temos que testar o 11, o 13, o 17, o 19, até chegar ao número primo igual ou imediatamente inferior, que neste caso é o 23, e nós vamos chegar à conclusão que o 23 só é divisível por 23, por isso é que o número primo é divisível por 1 e por 23.
Portanto, significa que este raciocínio aqui não vai terminar para números cada vez maiores, não vai terminar em múltiplos de 7. Vamos ter de testar todos os outros divisores. Para terminar, apresentamos aqui como termos de formulário e indicação os números primos até 1000. Portanto, ficamos aqui com uma ideia de quais são os números primos até 1000. Vamos então resolver o exercício 10 do conjunto de exercícios dos números primos. E o enunciado é o seguinte: o número 357 é primo ou composto? Justifica a tua resposta. Ora bem, vamos utilizar a metodologia de análise apresentada para verificar se o número é primo ou composto. Portanto, como nós vimos anteriormente, a metodologia é deste tipo. Portanto, perante uma lista de números, nós temos um conjunto de números e fazemos o teste. Para todos os números que terminam em 1, 3, 7, 9, os números poderão ser eventualmente primos. Terão que ser testados. Os que não terminam em 1, 3, 7, 9 são automaticamente considerados compostos, exceto um que é o caso particular, o 1 que é o caso particular, que nem é primo nem é composto. Portanto, sendo 1, 3, 7, 9, vamos testar o número, ver se o número é múltiplo de 2, se é múltiplo de 3, se é múltiplo de 5, se é múltiplo de 7. Se não for, será um número primo. Ora bem, esta metodologia está muito simplificada, porque à medida que aumentamos os números, o teste, a verificação se é múltiplo de 7 não será suficiente. Teremos que ver se é múltiplo de 11, múltiplo de 13, múltiplo de 17, 19, por aí fora. E, portanto, é sobre esta metodologia que vamos falar. No caso do 357, é mais simples, porque o 357 termina em 7, e, portanto, já é considerado a partir de um número primo, tem que ser testado, e vamos verificar. No teste verificamos que não é múltiplo de 2, não, porque não termina em 0, 2, 4 ou 6, segundo o critério, ou 8, segundo o critério de divisibilidade por 2, e vamos verificar se é múltiplo de 3. Se nós somarmos os algarismos deste número, temos 3 e 5, 8, e 7, 15. 15 é múltiplo de 3, portanto ele é divisível por 3. Automaticamente é um número composto, portanto já nem se continua a fazer o teste. Portanto, vamos ver como é que podemos completar a metodologia que nós apresentamos anteriormente, uma metodologia muito simplificada. Vejamos o seguinte: se considerarmos o 1681, por exemplo, dois exemplos, o 1681 e o número 6859, o que é que nós verificamos? Verificamos que, apesar de terminarem em 1 e 9, né, não são, portanto, que à partida podiam ser considerados primos, não o são. Porquê? Porque se nós fizermos o teste pelos diferentes divisores, tendo os diferentes números primos como divisor, verificamos que o 41 é divisor de 1681. Logo, os divisores de 1681 será 1, 41, 1681, não é um número primo. Do mesmo modo, o 6859 tem como divisor também 19 e, portanto, tem neste caso 4 divisores. Tem o 19, o 361 e o 6859. Portanto, também não é um número primo. Portanto, o que é que nós pretendemos dizer com a extensão da metodologia? Portanto, o melhoramento do método para teste do número, para saber se ele é primo ou se não é. É exatamente a seguir ao múltiplo de 7. Portanto, aqui há todo um conjunto de testes que nós temos que fazer, que são os testes para os divisores com o número 11, 13, 17, e agora coloca-se a seguinte questão: até que número primo nós fazemos esse teste? À partida será até ao número igual ao número primo, imediatamente inferior ou igual ao número que nós estamos a considerar. Mas, de qualquer modo, isso serão muitas contas. À medida que o número a testar aumenta, é necessário prosseguir neste teste. Portanto, e é o que nós vamos ver agora. Portanto, a questão que se levanta é a seguinte: até quando nós fazemos este teste de confirmação quanto a ser ou não ser número primo? Até quando? Ora bem, até aparecer-nos uma das duas situações. Portanto, à medida que vamos testando os números primos como divisores,
a certa altura podemos ter uma divisão exata, e nessa altura, se tivermos uma divisão exata, o processo de teste termina e o número é considerado desde logo composto. Se, entretanto, não houver nenhuma divisão exata, o que vai acontecendo é o seguinte: inicialmente o quociente é maior que o divisor, mas à medida que aumenta o número primo como o número primo, ou seja, o divisor que estamos a testar, essa relação vai se invertendo, e a certa altura o quociente é menor que o divisor, e quando isso acontece, o teste termina. Se, entretanto, nesse conjunto de testes, o número não tiver sido encontrado um divisor para esse número é um número primo. Aqui ao lado apresentamos, a título informativo, os números primos até 1000. Depois serão apresentados no formulário, juntamente com o formulário serão incluídos esta informação. Vamos então testar, por exemplo, o número 6.959. É um número bastante grande, e exatamente para vermos como o processo pode ser demorado. Portanto, como nós vemos, o número termina em 9, portanto está incluído no conjunto de algarismos que poderão ser números primos, que é o 1379. No entanto, teremos que testar. Será múltiplo de 2? Nós começamos por testar. Será múltiplo de 2? Claro que não, porque o algarismo das unidades não é 0, 2, 4 nem 8. Portanto, não é par. Será múltiplo de 3? Se somarmos os algarismos, verificamos que ele só é igual a 29. Portanto, não é múltiplo de 3, também não é divisível por 3. Será múltiplo de 5? Não, porque não termina nem 0 nem 5. E agora por múltiplo de 7, fazemos a divisão, não demos ainda não está abrangido o critério de divisibilidade por 7, portanto teremos que fazer a divisão. Fazendo a divisão, verificamos que obtemos uma divisão que não é exata, logo o número 7 não é divisor. Será que temos que testar até um divisor igual ao número, isto é, até ao número 6.959? Claro que não. Portanto, é exatamente isso que queremos mostrar. Portanto, testados os divisores 2, 3, 5 e 7, vamos passar ao divisor 11. Nós fazemos a divisão de 6.959 por 11, portanto 6 vezes 11 dá 66, 69 menos 66 dá 3, baixa-se o 5, temos 35, 11 vezes 3 dá 33, fazendo a diferença dá 2, baixa-se o 9, 2 vezes 11 dá 22, 29 menos 22 dá 7. Portanto, nós temos uma divisão que não é exata. Portanto, o 11 não é divisor deste número. Nós fizemos esta análise desta divisão, mas nas restantes não iremos fazer, porque senão o vídeo ficará muito extenso. Portanto, testado o número 11 e tendo tido como resultado que o 11 não é divisor deste número, temos que passar ao número primo seguinte, que será o 13, não é? E reparemos que o quociente, que é 632, é maior que o divisor, não é? Portanto, esta é a relação inicial. Quando é que o teste vai terminar? Vai terminar quando o quociente for menor que... for inverter esta relação, o quociente for menor que o divisor, muito lá mais para a frente. Portanto, vamos testar agora o número 13. Testando o número 13, verificamos também que não é uma divisão exata, não é? Portanto, se não é uma divisão exata, o quociente é maior que o divisor, isto é 535 é maior que 13, logo temos que passar ao número primo seguinte, que é o 17. Do mesmo modo, testando o 17, verificamos que não é uma divisão exata, o quociente ainda é superior, é maior que o divisor, e portanto temos que passar ao primo seguinte, que é o 19. Testando o 19, verificamos que continua a ser uma divisão exata, o quociente continua a ter a mesma relação, isto é, o 366 é maior que o 19, e portanto não dá para terminar o teste, e temos que passar ao primo seguinte, que é o 23. Testando o 23, continuamos a ver que ele é uma divisão que não é exata, portanto, o 302, que é o quociente é maior que o divisor, continua a ser maior, portanto temos que passar ao primo seguinte, que é o 29. Portanto, testando o 29, verificamos que não é uma divisão exata, e portanto vamos ter que passar ao 31. Testando o 31, continuamos a ver que não é uma divisão exata, o resto é 15. O quociente é maior que o divisor, portanto o 224 é maior que 31, portanto temos que passar ao primo seguinte, que é o 37. Testando o 37, continuamos a verificar que não é uma divisão exata, temos que passar ao 41.
a relação entre o quociente e o divisor mantém-se. Testando o 41, verificamos que continua a ser numa divisão que não é exata. A relação entre o quociente e o divisor mantém-se. Passamos ao seguinte, que é o 43. Testando o 43, verificamos que não há uma divisão exata. E a relação entre o quociente e o divisor mantém-se. Temos que passar ao seguinte, que é o 47. Do mesmo modo, testando o 47, não é uma divisão exata. Temos que passar ao 53. Testando o 53, verificamos que não é uma divisão exata. Temos que passar ao 59. Testando o 59, verificamos que não é uma divisão exata, temos que passar ao 61. Testando o 61, verificamos que não é uma divisão exata, temos que passar a 67 e o divisor continua, a relação entre o quociente e o divisor, o quociente é maior do que o divisor, portanto não dá para terminar o processo. Testando o 67, verificamos que não é uma divisão exata, a relação entre quociente e divisor mantém-se, passamos ao 71. Testando o 71, verificamos que não é uma divisão exata, temos que passar ao primo seguinte, que é o 73. Testando o 73, verificamos que não é uma divisão exata, portanto, vemos que não é uma divisão exata e a relação entre o quociente e o divisor mantém-se, mas o quociente baixou bastante. Nós temos 95 maior que 73 na mesma, temos que passar ao primo seguinte, que é o 79. Testando o 79, verificamos que continua a não ser uma divisão exata, o quociente é maior que o divisor na mesma. Vamos testar o 83, que é o seguinte. Testando o 83, nós passamos a ter um quociente muito próximo do divisor, e não tem uma divisão exata, não dá ainda para terminar o processo, temos que passar por fim à última fase do teste, que é 89. E quando estamos a 89, o que é que nós verificamos? Continuamos a não ter uma divisão exata, mas aqui há uma coisa que se alterou. É que o divisor é menor, o divisor é menor que o quociente. Portanto, aliás, o quociente é menor que o divisor. Portanto, 78 é menor que 89. O que é que se pode concluir? Pode-se concluir que, testado os números primos todos, desde 2 até 89, em 89 há uma inversão da relação do quociente do divisor. E como nesta situação o quociente é menor que o divisor, o processo termina e, como entretanto não houve nenhuma divisão exata, o número é considerado primo. Portanto, os divisores de 6.959 é o número 1 e o 6.959. Portanto, poderemos dizer que este número é, com toda a certeza, que é um número primo. Portanto, uma nota que podemos dizer aqui, podemos aqui realçar, é assim, com esta metodologia não foi necessário testar todos os números primos até 6.959. Ficamos até ao número 89, um número bastante grande, 6.959. Portanto, houve já uma redução em termos de cálculo bastante grande. Agora, uma pergunta que se faz é o seguinte: antes de iniciar este teste, nós teremos possibilidade de saber até que divisor nós vamos ter que testar? Claro que podemos, e vamos já perceber como. Se nós considerarmos os divisores, e temos aqui o 2, o 3, o 5, por aqui fora, no 89, 97, 101, se multiplicarmos o divisor por ele próprio, temos 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 5, 25, 7 vezes 7, 49, 11 vezes 11, 121, por aí fora. O que é que verificamos? Verificamos que o divisor que nós temos que testar, se nós verificarmos onde é que está o intervalo, onde é que está situado o número 6.959. O 6.959 está entre o número 6.889 e o número 7.921, está aqui. Portanto, está entre o divisor 83 e 89. Portanto, o maior divisor primo imediatamente a seguir ao número é o 89. Foi exatamente este número que nós terminamos. Portanto, com uma análise deste tipo, nós podemos ter a certeza até que divisor nós temos que testar. Basta situarmos a localização do número que nós estamos a testar e procurar o número primo imediatamente seguinte e verificamos qual é o maior divisor que nós vamos testar. Neste caso, como nós verificamos, o 6.959, o teste terminou no divisor 89.
Agora a questão que se levanta é o seguinte, mesmo assim isto dá muito trabalho. Será que não podemos simplificar as contas de um teste deste tipo, no número? Claro que podemos. Se tivermos que fazer as contas à mão, é uma questão de experiência em termos de execução de contas de dividir. Se pudermos utilizar a máquina de calcular, é muitíssimo mais rápido. Portanto, com a utilização da máquina, nós nos primeiros números faremos análise da divisibilidade, tendo por base os critérios da divisibilidade de 2, 3, 5, não é? A partir do 7 teremos que fazer as contas. E quando é que o processo termina? Exatamente como nós dissemos, numa de duas situações. Se a divisão for exata, o número é considerado composto. Se não, fazemos as divisões até ao número primo, que determinamos na análise anterior como valor máximo de teste, não é? E se entretanto em todas essas divisões não houver uma divisão exata, o número é considerado primo. Vamos então ver. Por exemplo, vamos considerar o número 6.959, como é que nós faríamos com a máquina de calcular? O teste, o divisível por 2, já vimos que não é divisível por 2 porque não é par, não é divisível por 3 porque o somatório dos seus algarismos não é múltiplo de 3, não é divisível por 5 porque não termina em 0 ou 5, e não é divisível por 7, porque nós fazendo a conta 6.959 dividido por 7, dá-nos 994 ponto qualquer coisa, portanto não é uma divisão exata, portanto não é primo, não pode, para já não é composto. Portanto vamos passar ao número seguinte, 6.959 dividido por 11, dá o 632, 636, por aí fora, portanto não é uma divisão exata. O 695 dividido por 13 dá 535.30.769, também não é uma divisão exata. O 6.959 dividido por 17 dá 409.35.294, não é uma divisão exata. E se continuarmos a testar, prosseguindo no teste, nós testamos o 6.959 se é divisível por 43, verificamos que não é uma divisão exata, por 47 também não, por 53 também não, por 59 também não, por 61 também não e por 67 também não. E continuamos a ver a relação entre o divisor e o quociente. Portanto, o divisor, o quociente, continua a ser maior que o divisor, não é? Continuando o teste, por 71, 73, 79, 83 e 89, o que é que verificamos? Verificamos que quando fazemos a divisão por 83, o divisor e o quociente são muito próximos um do outro, mas quando nós fazemos a divisão por 89, o divisor passa a ser maior, o quociente passa a ser menor que o divisor, e portanto aqui termina o teste. Como entretanto não houve nenhuma divisão exata, né, em todas estas divisões que nós fizemos, o número é considerado primo. Se houvesse, se um dos números, se uma das divisões que nós testamos fosse divisão exata, nós terminaríamos ali logo o teste e o número seria considerado composto, não é? Vamos então resolver o exercício número 11, no exercício são feitas 5 afirmações e nós pretendemos saber se elas são verdadeiras ou falsas. Vamos começar pela primeira. A primeira afirmação é a seguinte, diz o seguinte: todos os números pares são compostos. Isto é uma afirmação falsa. Porquê que é uma afirmação falsa? Nós vimos na relação de números primos, verificamos que o 2 é par. Aliás, é o único número par. Portanto, se todos os números pares fossem compostos, o 2 não poderia ser primo, teria que estar no conjunto dos números compostos, e não é, está no conjunto dos números primos. Portanto, a afirmação correta é: todos os números pares, à exceção do 2, são números compostos. Portanto, todos os números pares, esta é a afirmação correta, todos os números pares, à exceção do 2, são números compostos. A segunda afirmação diz o seguinte: todos os números ímpares são primos. Isto também é falso. Como nós vimos, todos os números primos são ímpares, à exceção do 2, não é? Mas sabemos que nem todos os números que terminam em 1, 3, 7, 9, portanto ímpares, são primos. Há números que terminam em 1, 3, 7, 9 que não são primos, são compostos. Por exemplo, num conjunto de números primos, com um algarismo, o 1 não é primo nem composto, começa logo por ser não primo. Portanto, e o 9 é múltiplo de 3.
portanto, que seria um número ímpar e é múltiplo de 3. Portanto, por exemplo, no conjunto dos números primos com dois algarismos, o 15 é múltiplo de 3, não é? Assim como o 25 é múltiplo de 5. Portanto, a afirmação correta é a seguinte: nem todos os números ímpares são primos, não só porque o número 1 nem é primo nem é composto, mas também porque existem números que terminam em 1, 3, 5 ou 9 e que são múltiplos de 3, 5 ou 7. Portanto, a afirmação correta é esta. Portanto, a terceira afirmação é a seguinte: o 19 é um número primo? A afirmação é verdadeira e vamos ver porquê. Se recorrermos à metodologia de teste para teste de número primos, verificamos que, analisando o número primo, portanto o número 19 termina em um algarismo que está indicado para número primo, isto é, teria que ser 1, 3, 7, 9, e é o 9. Agora vamos verificar se existe algum divisor. É múltiplo de 2? Claro que não é número par. É divisível por 3? Também não, porque 9 mais 1 é 10, 10 não é múltiplo de 3. É divisível por 5? Não, porque não termina em 0 nem 5. É divisível por 7? Claro que não, os múltiplos de 7 não é múltiplo de 7. Os múltiplos de 7 é 7, 14, 21, portanto, o anterior é 14, o seguinte é 21, não é múltiplo de 3. Portanto, e porquê é que não testamos mais? É suficiente testar o divisor de 7, os múltiplos de 7, e não vamos aos 11, 13 e por aí fora. Porque 7 vezes 7 são 49, nós vimos na metodologia anterior, até o número 49 basta ficarmos pelo teste do divisor 7, não é? Porque, portanto, a seguir ao 7 seria o 11, portanto, e o 13 e o 17, portanto, não se coloca a questão de ser divisor. Portanto, nós vimos, se nós multiplicarmos o número primo 7 vezes 7, é 49, significa que até ao número 49, neste caso temos o número 19, é suficiente fazer o teste até ao múltiplo de 7. Portanto, o número 19 é um número primo, que tem dois divisores apenas, o 1 e o 19. A quarta afirmação é a seguinte: 124 é um número composto. A afirmação é verdadeira. Porquê? Para já, o número 124 termina em 4. Portanto, para ser número primo, teria que terminar em 1, 3, 7, 9. Como é um número par, automaticamente é considerado um número composto, não é? O teste fica logo à partida ali concluído. Portanto, se tivéssemos que fazer uma análise, se não ligássemos esta questão de ser par, o número primo a ser testado, o número primo como divisor máximo a ser testado, seria o 13, porque 11 vezes 11 é 121 e 13 vezes 13 é 169, portanto teríamos que testar até o divisor 13, mas não havia necessidade, o teste termina por ali. A quinta afirmação é: se um número termina em 0, então não é primo. Portanto, é uma afirmação verdadeira. Isto porque sabemos que os números com dois algarismos ou mais, os números primos terminam em 1, 3, 7, 9. Portanto, se este termina em 0, não é um número composto, automaticamente. Por outro lado, se o número termina em 0, é par. E, portanto, como nós sabemos, no crivo de Eratóstenes, nós excluímos todos os números pares maiores que 2. Portanto, qualquer número que termina em 0 é automaticamente considerado um número composto.